Deus criou os anjos e os homens, e dignifica tanto um quanto o outro por nos dar o livre-arbítrio. Como um presente de amor, Ele nos deu a capacidade de tomarmos decisões por conta própria. Portanto, nossa vida não é controlada como marionetes. Deus nos deu o direito de escolher, de obedecer ou desobedecer, de fazer o bem ou fazer o mal. Através da sua palavra, Deus nos aponta o caminho certo, mas não nos impede de tomar o caminho errado. Ao contrário dos animais que basicamente agem por instinto, nós somos um reflexo do nosso Criador no sentido de que somos capazes de demonstrar qualidades como amor e justiça. Afinal, não saberíamos o que é o amor se não houvesse o ódio, ou não saberíamos o que é o bem se não houvesse o mal. A vida e o livre-arbítrio são condições indispensáveis para receber, cultivar e compartilhar o amor. Assim, nosso amoroso Deus criou anjos, incluindo Lúcifer. Acima dele só estava Jesus e o próprio Deus. Lúcifer foi a primeira criatura que escolheu fazer ao contrário das ordens de seu Criador. Anjo belo e cheio de formosura, deixou ele que sua beleza e sua alta posição na hierarquia celestial subissem a cabeça. Orgulhoso, ele decidiu que queria construir seu próprio trono. Mais que isso, queria ele construir um trono que estivesse acima do trono de Deus. Em 1 João capítulo 4, versos 7 a 16, o apóstolo ressalta que Deus é amor e que manifestou seu amor enviando seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Como resultado, devemos expressar gratidão amando uns aos outros. Esse amor divino é a evidência mais convincente de que Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Esse apelo para refletir o amor de Deus só tem sentido se for dirigido a criaturas que podem escolher cultivar esse amor, ou fazer ao contrário, escolhendo uma vida egocêntrica. No entanto, a liberdade pode ser mal utilizada. Assim demonstrou Lúcifer ao escolher se rebelar contra Deus. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Como já foi dito, Lúcifer foi a primeira criatura na qual se originou um pensamento negativo. Ele desejou competir com Deus, cobiçando para si a autoridade que Deus possuía, planejando para isso ocupar o lugar que é exclusivo do Criador, querendo ser igual a Ele, pretendendo possuir autoridade e poder que são exclusivos de Deus, e assim deter o comando do universo e receber das demais criaturas honra, obediência, adoração, elogio, etc. Ou seja, ele teve a intenção e planejou lutar contra o seu Criador. Mesmo reconhecendo a importância do livre-arbítrio, alguns ainda se perguntam: se Deus sabia que Lúcifer se rebelaria, por que o criou? A criação de Lúcifer não torna Deus responsável pela origem do pecado? Absolutamente não. Se Deus deixasse de criar algumas de suas criaturas, justamente pelo fato de saber que essa iria errar, Deus estaria indo contra os seus atributos. Então aí haveria uma deficiência na sua natureza de amor. E qualquer deficiência na natureza de Deus significa que ele não pode ser Deus.
pois a própria essência de Deus exige a perfeição de todos os seus atributos. Deus é perfeito, e em sua perfeição não existe o menor vestígio de falha ou engano. Um outro ponto é que se Deus deixasse de criar um ser por saber que este iria errar, então por que Ele nos criou? Porque eu e você fomos criados, já que somos pecadores, incapazes de seguir as ordens de Deus? A resposta é simples. Assim como Lúcifer, Deus nos fez proprietários de nossa escolha, e o seu amor incondicional por todas as suas criaturas nos dá o direito dessa escolha. Em sua palavra está escrito que há duas escolhas para o homem, e nos fala de duas portas e dois caminhos, a porta estreita e a larga, e o caminho espaçoso e o apertado. Jesus apresenta a porta estreita e o caminho apertado como sendo Ele próprio. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, verso 6. E disse mais: Eu sou a porta. João capítulo 10, verso 9. Então nossa escolha não poderia ser outra senão desfrutar das graças de Deus em toda a sua plenitude, a começar pelo próprio contexto dessa palavra. O Senhor deixa claro que, como o céu e a terra que você vê durante todos os dias de sua vida, assim será a sua surpresa quando Ele diz: Escolha a vida para que vivas. Jesus disse que a escolha certa leva a vida, uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. João capítulo 10, verso 10. Assim como nós temos o direito da escolha, Lúcifer também tinha, mas infelizmente escolheu a opção errada. Portanto, Deus não ordenou a existência do pecado, apenas permitiu sua existência e na cruz tomou sobre si a punição máxima pelo pecado, o que o habilitou a erradicá-lo em definitivo. Nas dolorosas reflexões sobre o mal, nunca devemos esquecer que o próprio Deus pagou o preço mais alto pela existência do pecado e sofreu em decorrência deste mais do que jamais sofreremos. Na lição de amanhã, voltaremos a falar sobre Lúcifer e sobre toda a rebelião criada por ele nos céus. Que Deus os abençoe e até a próxima.